O Nine Nights veio logo nessa época. Assim, quando eu tinha acabado de lançar Moana, veio o teste do Nine Nights. Como que surge esse teste? Eu... Foi por e-mail? Foi uma ligação? Alguém te indicou? Alguém te avisou? Foi um panfleto na aula de dança. E aí eu vi esse panfleto. E também, 16 a 19 anos. Aí eu falei, não, gente, eu vou dar cara a tapa de novo. Fui. E foram 3 fases no Brasil e uma em Los Angeles. Mas esse foi uma outra coisa também muito nova pra mim. Eu acho que todos os meus trabalhos quase foram todos muito inesperados, coisas muito inusitadas vindo pra mim. Hoje em dia, eu já tive experiência de quase todas as áreas, então nada muito novo, assim. Mas antes, assim, os meus primeiros trabalhos foram todos inusitados. E na Inaris não foi diferente. Eu nunca tinha trabalhado com showbiz, assim, sabe? Mesmo de ter a nossa música e usar você como a sua própria imagem. Eu sempre fui personagens, né? Eu era Moana, eu era Nala. Nunca foi, tipo, eu, assim, como artista, sabe? Então, o teste foi uma época de explorar isso. E o bom é que eu fui um dos primeiros países a serem encontrados. Então, encontrados não, mas buscaram primeiro no Brasil, no Senegal, alguns países. Uhum. Foi 1 ano e meio, assim, antes do grupo acontecer. Então, entre um teste e outro, eu tinha muito um gapzão, assim, sabe? E então Nossa, aí foi a época que eu estudava, gente, mas eu morria de estudar. Especialmente dança, assim, eu morava na escola de dança e eram horas a fio, assim. Aí você começou a fazer particular, assim. Sim, eram 8 horas por dia e, assim, porque tinha esse projeto, alguns professores, por verem que eu me matava, eles chegavam, eu tava lá, eles iam embora, eu tava lá. E a minha mãe até começou a trabalhar na escola de dança também pra ajudar a pagar. Porque era tão caro, eu tava fazendo tanta aula, que não dava mais pra gente pagar. Era muito salgado mesmo. E era numa área cara de São Paulo, então às vezes pra comer, ou coisinhas pequenas, assim, a gente não conseguia. Era em Moema, então era muito caro pra gente. Aí minha mãe começou a trabalhar nessa escola de dança por um tempo. E, foi loucura. E aí os professores vendo o tanto que eu tava me esforçando, que eu mal dormia, mal nada, assim. Mal comia, mal nada. Não é saudável, gente. Não recomendo, mas eu era louca. E aí... Alguma coisa dentro de você falou, cara, essa é a sua chance. Isso. Vai. Eu falei, eu vou ter que me esforçar. Porque depois que eu passei da primeira fase, que eu falei, eu não tenho idade, mas eu vou tentar mesmo assim. Passei da primeira fase, falei, tem oportunidade. Essa primeira fase foi o quê? Foi um teste aberto, assim, pra galera da escola de dança. E a gente ia cantar e dançar. Então, eu fiz da noite pro dia esse teste, assim, eu decidi na noite anterior do teste, que era no outro dia de manhã. E eu cantei Valerie, da Amy Winehouse, porque é uma música que eu já era confortável, que eu achava divertida. Eu falei, eu não vou me arriscar muito, assim, nesse teste, porque eu não... Que a gente pode ouvir um trechinho, não pode? Será? Eu cantei já. Você cantou a capela? Eu cantei com um playback. Vocês querem um trechinho mesmo? Sim. Vamos lá, vai ser o segundo podcast que eu canto Valerie. Vamos lá. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water. Oh, yeah, yeah. And I think of all the things what you're doing. And in my head I paint a picture. 'Cause since I come on home, well, my body's been a mess. And I miss your ginger hair and the way you like to dress. I want you to come on over. Stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Perfeita! Perfeita, cara. Pois é. Incrível. Você tem uma maturidade vocal impressionante. Muito obrigada. Aquelas juradas de... Você tem uma né? maturidade vocal. Você tem uma personalidade vocal? Você tem uma segurança, um controle de voz? Mas, O que me surpreendeu? Mas o pior não é isso. O pior é quando fala assim, a sua voz é linda, você tá pronto, eu compraria o seu CD, mas hoje é não. Pra mim é não. Meu querido, mas daí você tá esperando o quê? Ué, olha, você tá pronta, mas hoje pra mim é não. Né? Né? Eu iria no seu show, compraria o seu CD, mas hoje é não. Fala, o que você tá esperando? Ela não sabe o que é ela isso. não se identifica. Eu tava com a palavra relate na cabeça. Ela não se identifica com isso, ela não teve o não. Quer dizer, já teve vários, sim. Tive nãos, gente. Muitos teve nãos, nãos. mas os sims foram tudo. Mas onde a gente tava? Que ela cantou Valerie nesse primeiro teste. Na primeira etapa, é isso? Cantei na primeira etapa. Quando ela passou, ela sentiu que, opa, Falei, agora eu vou me tem matar. chance. Eu falei, eu tenho 13 anos, mas eles aceitaram. Vamos trabalhar. E aí, foi. Treinei, gente.
me morri de treinar. Depois a pessoa fala, porque foi fácil. Ai, que nervoso quando eu vejo a galera, quando eu faço algum trabalho, fala, é óbvio, só porque é famosa, não sei o que, eu fico, gente, vocês não têm noção do quanto eu trabalhei na minha vida. Mas tudo bem, faz parte. Eu sei do que aconteceu. E aí, depois desse teste, era... Desculpa te interromper, mas Não, o pode falar. Robson Nunes, amigo nosso humorista, ele tem uma piada que ele fala no show dele, quando o pessoal fala... quando o Ailton Graça foi fazer novela na Globo, daí ele fala assim que o pessoal via a novela e falava assim, você viu o cara aí? Tava aqui outro dia. Do nada tá lá. Ele falou, tenho certeza. Ele tava dentro do metrô. Alguém entrou e falou, vou fazer novela na Globo. E foi. É assim. Porque é assim que acontece. Fácil assim. Não, Ninguém um dia eu vê. acordei e falei, tô com vontade de fazer Moana. E fui lá, e fiz. Esse grupo aí de jovens por todo mundo, Quero. vou entrar. Vou aqui 8 horas por dia. O que são 8 fazendo horas nada. por dia? Tô fazendo nada. Não fazendo nada mesmo. Tô Não, aqui no Guarujá. Pois é, gente, olha, mas eu comi muito pão com ovo pra É. conseguir um dia falar, eu vou pro Guarujá do nada. Quase nunca faço isso. eu E uma mereço. demanda vocal muito intensa, né, Sim. pra sua idade. Sim, nossa, mas a vida do musical me ensinou já A como cuidar. cuidar. A gente tava na parte da história... que você tava com bastante demanda vocal e que você começou a treinar pra próxima etapa. Como é que Sim. era essa segunda etapa? A segunda etapa também foi muito canta, dança, mas teve uma coisa que eu não esperava, que eu também não tinha pensado. Mas o showbiz é você, que nem eu falei, você não é um personagem, né? Então, eles queriam saber muito da sua personalidade. Então, esse segundo teste foi, assim, horas de conversa. E eu fiquei assim... Mas umas conversas, tipo, o que você comeu hoje? Eu não treinei isso. Sabe? Tipo, Eu o não que que você pratiquei conversa. eu falei, como assim? O que você comeu hoje? O que você acha de não sei o quê? Sabe? Coisas nada a ver. Tipo, o que você comeria agora? Um crepe ou um açaí? E eu... Qual é a resposta certa? Isso. E aí, Eu como o que você quiser que eu coma. Pois é, nessa segunda etapa eu tava assim mesmo. Eu tinha muito medo. Meu Deus, será que se eu falar que eu comi um miojo hoje, ela vai achar que eu não como saudável e aí ela vai me eliminar? Sabe? Tipo, mas na verdade... Ou será que se eu disser que eu só como saudável, ela vai me achar frescurenta? Isso, e que aí eu eu não tava assim, topo comer qualquer Se eu for coisa? pra fora do mundo, pra fora do país, não vou me dar bem. eu tava assim, pra que são essas perguntas? Eu não esperava. E aí eu desencanei. Nessa hora eu falei assim, gente, eu vou ser eu mesma, assim, porque não tem muito o que fazer nessas situações. Que se você começa a pensar muito, geralmente dá ruim. Falei, quer saber? Vou com a minha intuição. Você é a Anne que fez a audição de Rei Leão sem saber de nada. Exatamente. Toda vez que eu confio na minha intuição, eu sou muito intuitiva, sou intuitiva. E aí eu falei, eu vou... Anne sensitiva. Anne sensitiva. E aí eu falei, vou falar assim o que der. E aí foi uma conversa tão gostosa, parecia que eu tava batendo papo com a minha melhor amiga, assim. E ela era gringa, né? Então tinha questão do inglês que não tava assim, perfeito na época, porque eu nunca tinha viajado pra fora do país. Então eu tinha essa questão, mas nem isso foi um problema, foi um motivo de risada, assim. E só depois que eu fui entender que essas perguntas não tinham nada a ver com a resposta. Mas sim com a forma que eu ia... Tipo, não tinha nada a ver se eu o que eu comi, mas a forma que eu entregava pra eles me conhecerem como pessoa, pra ver a minha essência, pra ver o que eu sou. Sua personalidade. Isso. E também seu jeito na frente das pessoas, Isso, né? desenvoltura, porque Sua é muito desenvoltura. importante. O tanto de entrevista que a gente dá, o tanto de comunicação com o público que a gente tem, sabe? E era em português ou era em inglês já? Inglês já. E você já falava? Eu falava. Não era fluentaço que nem hoje, mas já era fluente. Assim. Então, em algum momento da sua vida, você teve tempo de aprender inglês? Eu sempre fui curiosona, assim, sabe? Então Avril Lavigne foi uma grande professora minha, que eu escutava as músicas dela, ficava tentando traduzir, coisas assim. She was a girl. Pronto, aprendi. Assim. Ela ensinou inglês pra mim, junto aos filmes da Barbie, que eu assistia legendado, e tudo assim, sabe? De Duolingo. Várias coisas. E aí eu tive uma professora também que foi importante pra mim, na época do United. Foi quando eu fiz esse teste, eu falei, vou ter que falar inglês sempre. Aí foi quando eu peguei essa professora e fiz o meu intensivão de 6 meses. E eu também tinha pensado em fazer aula com ela numa época que eu decidi ser advogada. Perdemos Decidi, essa parte nada da história, a ver, porque... né? Nada a ver. Mas teve uma época que eu quis ser advogada, ia fazer faculdade em Londres, nada a ver, era meu sonho, por um momento. E aí eu pensei em contratar essa professora, mas aí não.
Aí desisti de ser advogada, porque que... Mas E pode aí- ser um dia. Não. Por que não, né? Ah, não serei advogada. Vai saber. Eu seria uma boa advogada, é isso que me dizem, mas... Numa série da Netflix. Isso, pode Né? ser. Pronto. Aê, eu posso ser uma advogada numa série um dia, num filme, quem sabe. É, Mas agora na vida, acho que... não é por pra enquanto, mim. você tá de boa. Por enquanto eu tô de boa com a Um minha musical arte. sobre... Adoraria. Sobre Imagina. advocacia. How to Get Away with Murder. The Ai, eu musical. adoraria, gente, porque eu acho muito legal a coisa. Mas, olha lá, eu gostava pela performance. Assim, pela performance que é um tribunal. Sim. Ah, tá. Entendeu? Que série Sim. que você era viciada pra você ter essa vontade, Anne? Várias, tinha várias. A série sempre influencia, mas também Já foi... assistiu o pelo- Drop pelo- Dead Diva? Era essa, Maravilhosa, Drop né? Dead Diva. Eu amava. E tinha essa coisa da performática, assim. E os meus professores, nessa época, eles estavam me pressionando muito pra não ser artista. Então, Não, o Drop Dead Diva tem o dia que ela canta no tribunal. Tem, ela é uma ótima cantora. Ela fez musical, não fez? Ela fez a Aham. Bela Fera, eu acho. E ela era o Bully. Eu acho que cantava E o assim, Bully tem que cantar pra caramba. emoção. A música mais linda da Bela Fera, ela que cantava. Por que você parou? Tava tão lindo. Pois é, gente. E aí eu assisti essa série também. Mas eu gostava da performance de um tribunal. Tudo bem que é bem sério, assim, sabe? Mas tinha essa coisa do... E eu ia pra um lado, assim, advogada criminal, porque era o mais louco, assim. Uhum. E minha mãe falava, não faz isso, não sei o quê. Nossa, as mães do Brasil são ao contrário. Não vai pra área artística, não vai pra... A mãe da Anne, não, filha. Você tá tão bem ela na falava, arte. vai um advogado, mas um advogado civil, uma outra. Criminal. Eu falei, criminal. Ela falou, mas é tão perigoso, não sei o que. Tem uns poréns, assim, né, Sim. do mundo da advocacia criminal. É. E aí ela falou, mas sério? Eu falei, sim, eu quero acusar alguém. Eu quero olhar e dar um argumento infalível de um crime que eu pesquisei muito e vi uma evidência pequena na foto e descobri sozinha, sabe? Eu achava que era assim, sabe? E aí eu quis ser advogada, eu tinha certeza que ia ser advogada, mas passou. Aham. Aí Passou, eu você... voltei pra arte. E aí, Você durante... falou disso porque você mencionou a professora de inglês. que Isso, te a ensinou. gente conecta as coisas. É. É uma farofa isso aqui. Não, Mas, a gente ama, a gente É isso pega, viu? mesmo. Tipo, quando você vai abrindo pasta, aba atrás de aba atrás de aba. Vai Ah, embora, tá. vai embora. E aí a gente fez esse intensivão pro teste. Meu inglês ficou redondo, mas não ficou tão redondo ainda. Assim, tipo, só ficou perfeito quando eu fui pra fora. Você é muito perfeccionista, né, cara? Sou, dá pra ver, né? Aham. Eu não sou assim, tipo, eu falo. Não, eu tenho que falar perfeito, eu tenho que ser nativa. Se a pessoa me confundir como nativa, aí tá bom. Senão, não. Eu sou bem assim. Mas foi a mesma situação. E aí, eu sei que eu passei nessas 3 fases do Brasil. Fui pra 4ª fase, que foi em Los Angeles. E aí que foi que o bicho pegou mesmo. Você sabia quem estava por trás do projeto? Sabia. Você Tava- tinha todas as informações do que seria? Pesquisei bastante, mas, tá. assim, era um projeto que nem o próprio criador tinha certeza do que seria. Foi um experimento nosso, assim, também. Então, a gente sabia que ia ser um grupo pop, e o que um grupo pop faz, tinha uma mensagem e tudo. Mas a forma que aconteceria, quem trabalharia com a gente, essas coisas eram muito vagas pra todo mundo, assim. A gente tava descobrindo. E também ia depender muito de quem passasse nesse teste. Porque, como é um projeto que se adapta à pessoa, ao artista, é muito diferente de fazer um personagem, mais uma vez, sabe? O personagem já existe, a gente pode trabalhar em torno desse personagem. Agora, o artista, a gente tá se desenvolvendo e eles não sabiam quem ia estar no grupo. Então, dependendo de quem entrasse, ia ser uma certa dinâmica, Sim. entendeu? Não Então, foi sabia assim. se o grupo ia funcionar enquanto grupo. Isso, exatamente. Ia ser uma dinâmica completamente diferente, dependendo da pessoa que entrasse. Então, isso ia afetar a roupa que a gente usa, no profissional, no tudo. A primeira formação seriam quantas pessoas? 11. Iam ser 11 pessoas. E no final foram 14. Porque teve uma galera, assim, que o Simon não queria deixar pra trás. E eles também tinham dupla nacionalidade. Então, funcionou. Ele conseguiu colocar... O Josh foi nas audições representando os Estados Unidos. Mas ele queria o Noah e o Josh, assim. Ele viu a amizade dos dois na época. E eles eram muito conectados, assim, no teste. Foi tudo muito uou. E aí, o Simon olhou e falou, como que eu vou separar esses dois, Não sabe? dá pra abrir mão de nenhum dos dois, né? Isso, não tem como. E aí, o Noah ficou como representante dos Estados Unidos e o Josh ficou como representante do Canadá, porque ele é canadense. Ótimo. Pois é, ele tem um passaporte americano, mas ele é canadense. E a mesma coisa aconteceu com a Jolene, que foi representando o México, mas na verdade ela é finlandesa. Pois é, então rolou, assim, pessoas que tinham dupla nacionalidade. E aí Do foi Brasil, entrando no você é a única. Sim,
Caramba, cara. Foi, uma emoção, gente. O teste foi louco, assim, e também foi... Esse teste de LA foi como? Foi... se você chegar pra qualquer... Você quer assustar um membro do Nayonara, já chegar e falar assim, a gente vai fazer um bootcamp de 1 semana igualzinho foi aquela. A gente vai chorar e falar, não, por favor. Assim, foi incrível, foi a melhor semana da nossa vida, mas foi... Meu Deus, foi muito intensa. Foi muito intensa, assim. A gente era avaliado da hora que a gente acordava até a hora que a gente dormisse. A gente sabia que era uma oportunidade que ia mudar a nossa vida. Então, o estresse, assim, era muito grande. E era tudo na cara, assim mesmo. Tipo, tá, você não passou. Não, foi ruim. Foi bom. Teve uma época dessa semana que tava tudo sendo dividido entre o grupo A e grupo B. Grupo A era a galera que tava mais cotada, assim. Grupo B era que talvez precisasse trabalhar um pouco mais. E todos os dias esse grupo A e grupo B era feito. Eu, felizmente, nunca fiquei no grupo B. Mas tem alguns do grupo que ficaram no grupo B por um tempinho. E mesmo assim foram? Entraram. Entraram. Porque ali não era definitivo, assim, mas era uma coisa de... hoje eu acho que você talvez não entraria, Tipo, mas se aí esforce amanhã... mais amanhã. Isso. Nossa, que... muito e era tenso, assim, na né? cara. E todos os dias a gente sentava junto e eles pegavam um papelzinho e falavam, vamos lá, grupo A. Tal. Era horrível. Assim, a sensação muito, muito tensa. Mas também o tanto de experiência que todo mundo adquiriu ali, todo mundo tava exausto, assim. Então, foi tudo filmado, isso? Foi tudo filmado. Tem um documentário no YouTube do Nine, se vocês quiserem assistir. É um documentário de 1 hora. Não mostra tudo, mas mostra a maioria. Tipo, as partes mais importantes e tensas estão lá nesse documentário. Mas rolou muito surto, assim. E vocês sabem, pela essa entrevista, que eu sou muito perfeccionista. Então, nessa época do teste, eu tava cansada, muito cansada. Mas eu chegava, eu treinava. E a primeira vez que eu conheci o Simon foi lá, em Los Angeles. A primeira vez que eu conheci ele, foi cantando pra ele. Sim. Então, gente, O que você cantou?